Amém? Feche seus olhos um instante, deixa o pastor orar com você. Pai de amor, eu quero render graças ao Senhor por estarmos aqui mais esta manhã, em especial neste momento do compartilhar da palavra. Eu peço a Ti, mais uma vez, em nome de Jesus, Pai, usa a minha vida como um canal do Senhor, como profeta do Senhor, para falar à Tua igreja, aos meus irmãos, a todos quantos estiverem agora ouvindo essa palavra, seja agora, seja posteriormente. Tua palavra é viva, Pai. Tua palavra é poderosa, ela transforma as nossas vidas. Nós não ministramos aqui para que simplesmente ocorra uma informação, mas para que haja mudança nas nossas vidas, as mudanças que nós precisamos, necessitamos. Fala conosco, Pai, que verdadeiramente seja uma palavra rema no coração dos meus irmãos, no coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Usa-me segundo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, pois eu creio que Tu me deste uma porção para repartir com os meus irmãos agora. Senhor, faz isso agora. Em nome de Jesus, e prepara aqui o coração dos meus amados irmãos como uma boa terra para receber a semente da Tua palavra. E nós venhamos dar muitos frutos, Pai, a 30, 60, 100 por um. Venhamos frutificar abundantemente, como é a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Diga assim comigo: águas profundas. Amém. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, eu amo receber uma palavra de Deus para compartilhar a igreja. E às vezes, como pregadores, como ministros da palavra, quando a gente vai preparar algo, a gente fica durante a semana orando ao Senhor, lendo a palavra, pedindo algo ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe com a sua igreja? Às vezes o Senhor nos dá a palavra de compartilhar, palavras que às vezes nós já compartilhamos algum tempo atrás, alguns anos atrás. O Senhor nos traz isso ao coração para compartilhar a igreja novamente, né? Mas eu amo quando o Senhor faz do jeito que Ele quer, muda do jeito que Ele quer. Eu amo de ver o Senhor fazer isso, para saber que Ele está no controle e não a gente no controle. Por que eu estou dizendo isso? Até disse isso hoje para minha esposa, para a Rê. Eu tinha preparado uma palavra para ministrar, para trazer ao seu coração. Na verdade, estava meditando numa palavra para trazer ao seu coração, uma palavra que já há tempos atrás, eu acho que mais de um ano atrás, eu já compartilhei com a igreja. E estava certo de ministrá-la, né? Meditando um pouco nela, falei: Senhor, essa palavra para o tempo que a gente está vivendo. Só que aí ontem, aconteceu até algo dentro do acampamento. Ontem eu fui dormir, aí meditando naquela palavra, mas sabe quando parece que não está, os pregadores aí, não está aquilo queimando no coração, não estava assim, era uma boa palavra, uma palavra de ensino, de instrução. Aí eu fui dormir, então eu orei ao Senhor, eu falei: Senhor, se for essa palavra, então
amém, abençoa, se é isso, Senhor. Se for outra palavra, Senhor, então, porque o culto é amanhã cedo. Se for, que o Senhor fale comigo, o Senhor tem liberdade, como o Senhor fez outra vez, então o Senhor me acorda, porque eu não tenho outro tempo para fazer. Aí eu falei isso para o Senhor, né? Pois foi de madrugada, né? Ou quase já amanhecendo o dia, o Senhor me acorda, me deu um sonho, depois me acordou e me deu essa palavra, né? Que vou compartilhar com vocês hoje, dentro desse texto. Eu falo que eu gosto de ver como Deus fala, porque é gostoso da gente ver, queridos, que quando Deus está no controle, não a gente. Não é a gente para falar o que quer, mas Deus falando o que quer falar à igreja. E eu creio, por isso eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Amém, amados? Você crê nisso? Amém. Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos lá. Queridos, todos nós, a gente deseja ter um crescimento nas nossas vidas. Sim ou não? Todo mundo deseja crescer, né? Crescer na área financeira, crescer profissionalmente, crescer no ministério, crescer nos seus relacionamentos, né? Que mais que a gente deseja crescer, queridos? Só não deseja crescer de ficar grande, né? Só se for forte. Mas a gente deseja crescer em todas as áreas, queridos, sim ou não? Ou alguém aqui deseja ficar estacionado na sua vida? Todos nós desejamos crescer, amém? Eu desejo crescer, querido. Eu desejo crescer nos meus relacionamentos, principalmente no que diz respeito na minha casa. Eu preciso e desejo crescer mais como pai, como esposo. Eu desejo crescer no meu ministério, queridos. Eu desejo crescer intelectualmente. Eu desejo com muito mais graça, unção e sabedoria do Senhor ministrar a palavra. Eu desejo crescer. Eu olho aí, eu me inspiro em homens de Deus, homens de fé tão, né, preciosos, tão usados por Deus. Eu olho para essas pessoas, eu me inspiro. Eu desejo crescer muito mais. Eu vejo a sabedoria, a graça de Deus a ministrar. Eu fico assim, maravilhado, né? Como é que é? Eu lembrei do Paulo agora, fico me deliciando, né, Paulo? Eu fico maravilhado, né? E eu desejo isso para a minha vida, e eu sei que você deseja também. Amém, amados? E esse texto, ele nos ensina um grande segredo para o nosso crescimento. Um grande segredo, né? Se a gente entender e praticar, vai nos levar a crescer. Amém, queridos? Certo dia, queridos, numa conversa com um pastor amigo meu, o pastor Jean, que é da IPI, ali da 4 de abril, estava conversando com ele sobre a igreja, em especial, nós estávamos num momento até falando sobre o crescimento da igreja, tudo, e ele falou algo, queridos, ele me disse uma frase, que essa frase ficou marcada no meu coração. A gente falando sobre a igreja, sobre o crescimento, e ele falou assim para mim, pastor Alexandre, ele falou assim, se preocupa em ser profundo, largueza quem dá é Deus. Isso marcou meu coração. Ele falou isso para mim, Deca, se preocupa em ser profundo. Fica preocupado com o tamanho, o crescimento, se preocupa em ser profundo. Largueza quem dá é Deus. E ele disse essa frase, queridos, essa frase ficou marcada no meu coração. E olhando para esse texto que nós lemos, e me lembrando dessas palavras desse meu amigo, desse pastor, eu vejo a importância, queridos, de nós irmos a águas profundas. Mais uma vez, a importância de nós irmos a águas profundas. E esse é o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Águas profundas. Você pode repetir comigo? Águas profundas. Essa é a vontade de Deus, queridos, que a gente vá a águas profundas. Primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, meus amados, está no versículo 1, que diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração é sobre as multidões que ouvem a palavra de Deus. Assim como nesse texto, queridos, né, são muitas pessoas, são multidões que vêm até Jesus, são muitas pessoas que vão até as igrejas ou em outros lugares, eventos, que vão até Jesus para ouvir a sua palavra. E aqui nesse texto, querido, diz que as multidões
comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Jesus. São muitos que vão, são muitos que ouvem. Mas agora sabe o que eu quero dizer para vocês, amados? Muitas pessoas ouvem. Mas dentre essa multidão, não são todos que são tocados por Jesus. Não são todos que têm a sua vida transformada. Não são todos que experimentam de um toque de Deus. Não são todos que experimentam da experiência do novo nascimento. Não são todos que sentem a presença de Deus. Não são todos que veem o agir de Deus na sua vida, o operar de Deus nas suas vidas. Tem multidões e multidões se aglomerando nas igrejas, queridos, em diversos lugares. Estão ouvindo a palavra, mas nem todos estão se aproximando de Jesus. E eu vejo isso aqui, queridos. A multidão comprimindo, ouvindo, mas nem todo mundo estava recebendo de Jesus. E que eu e você, queridos, que a gente não esteja entre as multidões. Infelizmente, nem todo mundo que ouve a palavra acaba frutificando como Deus deseja. A gente não pode simplesmente, queridos, ser mais um no meio da multidão. A gente precisa se aproximar de Jesus de maneira diferente. Me faz lembrar aqui da parábola do semeador. Eu não vou ler, só vou citar o texto. Lucas capítulo 8, do verso 1 ao verso 15. A parábola do semeador que faz uma analogia, fala sobre que a semente, o semeador saiu a semear, e a semente que caía em alguns tipos de terreno, diz que essa semente era a palavra de Deus. E esses terrenos, esses tipos de terreno é o meu e o seu coração, é as nossas vidas. E nessa parábola diz que um pouco da semente caiu à beira do caminho. E diz que essas sementes que caíram à beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem. Então vem Satanás, rouba a palavra do seu coração, para que elas não creiam, para que elas não sejam curadas, para que elas não sejam transformadas, para que elas não conheçam a Cristo. E por que que isso acontece? Não dá tempo da gente ir em todos os textos, mas isso acontece porque muitas pessoas estão se achegando a Jesus como multidão. Elas estão ouvindo, como todo mundo está aqui escutando, elas estão ouvindo, mas elas não estão aplicando o coração. Elas ouvem com o coração mau e insensível. Elas estão no meio da multidão, igual nessa multidão. Por que que estão lá? Estão lá porque está tendo um movimento ali, eu estou lá também. Estou ouvindo que tem um cara ali, aquele é o cara da vez, está vendo? Tem um cara lá, o cara está fazendo milagre, o cara está arrebanhando uma multidão, está acontecendo um movimento, aí eu vou lá também que eu quero ouvir também, vamos ver o que está acontecendo. Só que muitas vezes é um curioso, e está lá no meio, está escutando também. E enquanto Jesus está tocando em vidas, curando, sarando, mudando, transformando, ele está ouvindo a mesma palavra, só que a sua vida não está sendo transformada em nada. Por quê? É como a semente à beira do caminho. Ele ouve, mas não entendeu nada. E quando não entende, diz a palavra que vem Satanás, rouba para que ele não seja curado, não seja sarado, não dê fruto. Agora diz que outras pessoas são como a semente que caiu em terreno pedregoso. Quem são esses? Esses são aqueles que vêm, a multidão também que vem, ouve a palavra, a princípio recebe com alegria, só que não tem profundidade. Diga comigo, profundidade. Não se aprofunda em Deus. Para por ali. Conheceu Jesus na conversão, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, só que ela não se aprofunda, ela fica ali. Diz que esses são como o terreno pedregoso. Ou seja, logo germina a planta rápido, mas tem raízes curtinhas. Quando diz que quando vem o sol, seca a planta. Esse sol significa as tribulações que nós cantamos aqui, as tribulações, as lutas, as adversidades. Essa pessoa é como o terreno pedregoso. Recebe a palavra, recebe com alegria, mas quando vem as tribulações, ela não permanece, porque ela não se aprofundou em Deus. Ela ficou superficial. Outras pessoas dizem que são aquelas como que um terreno, a semente que caiu entre espinhos, num terreno de espinhos. Essas são as pessoas também que recebem a palavra, mas na sua caminhada, tem outras coisas no coração dela, os espinhos que não foram tirados, que concorre com a palavra. E diz que esses espinhos são os prazeres desse mundo, os deleites dessa vida,
as preocupações, as riquezas. Diz que na sua caminhada ele até recebeu a palavra, ele gosta da palavra, mas tem outras coisas no coração dessa pessoa que está concorrendo com a palavra. Então diz que na caminhada, esses espinhos sufocam a palavra, porque não foram tirados. Tem outras coisas no coração dessas pessoas que estão concorrendo com a palavra e a palavra não é prioridade. Mas agora o último tipo de terreno, que em nome de Jesus eu profetizo que é minha vida e a sua vida, diz que são aqueles que é como uma boa terra, que ouvem a palavra, retém a palavra no seu coração, né? E dão fruto com perseverança. Diz que esses são as sementes que caiu em boa terra, aqueles que ouvem com atenção, aqueles que aplicam o coração, aqueles que priorizam a palavra e aqueles que perseveram mesmo em tempos de tribulações, e diz que no tempo certo eles vão dar frutos, eles vão frutificar. Amém, queridos? Por isso que, quando eu falo das multidões que ouvem, porque tem os tipos de pessoas, tem multidões se achegando para ouvir a palavra de Jesus, mas nem todo mundo tem ouvido como Jesus quer, nem todo mundo tem frutificado. E como eu disse, a gente não pode, queridos, não seja mais um no meio da multidão. Nós precisamos ser, queridos, igual a mulher do fluxo de sangue, que está em Mateus, capítulo 9, do verso 20 ao verso 22. Diz que, novamente, vai um texto que vai dizer que a multidão se aglomerava, comprimia Jesus. Agora imagina, uma multidão que tinha ouvido falar sobre os milagres, sobre as curas, era Jesus curando, Jesus libertando, paralítico andando, cego enxergando, ressuscitando mortos, multiplicando pães, maravilhas que Jesus estava fazendo. Então a multidão vinha atrás dele, eu quero ver, é o cara, né? E multidão comprimindo. Mas diz que no meio dessa multidão chegou uma mulher, que nós conhecemos que é uma mulher que sofria, né, o fluxo de sangue ou de hemorragia durante 12 anos. E essa mulher, ela chegou no meio da multidão e só tocou na veste de Jesus. E diz que imediatamente ela foi curada, estancou seu fluxo de sangue. Mas aconteceu isso porque, diz o texto, você vai ler lá no texto, que ela dizia no seu coração: se eu tão somente tocar em Jesus, eu ficarei curada. Tanto é que ela é curada, Jesus para no meio da multidão e fala: alguém tocou em mim. Os discípulos falam, em outras palavras: mestre, você está doido? A multidão comprimindo o Senhor vem falar que alguém tocou em mim? Todo mundo te apertando, te comprimindo, alguém tocou? Porque foi diferente, queridos. O toque dela não foi igual à multidão. O toque dela foi um toque diferente, ela cria no seu coração. E eu não preciso nem se eu tocar na borda das suas vestes, eu vou ser curada. E Jesus sentiu isso. Ele falou: eu senti que de mim saiu virtude. E aí ele procurando até que a mulher se entrega: não, mestre, fui eu que toquei. E ele fala para ela: filha, a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou, vá em paz. Sabe, chegar perto de Jesus, ouvir a palavra de Jesus, pode uma multidão estar ouvindo e chegar perto. Agora, realmente aplicar o coração e chegar de forma diferente, tocar nele de forma diferente, de maneira que saia poder para mudar as nossas vidas, é diferente, queridos. É diferente. E Deus quer que eu e você não estejamos no meio da multidão, pastor Paulo. Deus quer que eu e você, nós toquemos nele de uma forma diferente, como quem crê. Eu creio que se eu fizer assim, se eu me achegar, se eu ouvir, eu vou dar ouvidos, eu vou guardar essa palavra no coração, eu vou perseverar, a minha vida vai mudar, o meu casamento vai mudar, as minhas finanças vai mudar, a minha saúde vai mudar. Eu creio, porque eu estou tocando de forma diferente. Eu não sou mais um, com perdão da palavra, eu não sou mais um Zé Mané no meio da multidão que está lá para ver o que está acontecendo. Não, eu sou uma pessoa que vem de maneira diferente. Amém, queridos? Amém. Em segundo lugar, versículo 2, verso 3. Diz assim: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Segunda verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, é sobre sermos usados por Deus em tempos difíceis. Queridos, às vezes nós estamos passando por tempos difíceis nas nossas vidas.
como estava aqui especificamente um tempo difícil para Simão e os outros pescadores. Por quê? Eles viviam da pesca, e diz que eles, a noite inteira pescando, e não pegaram nada. Não pegaram nada. E antes de nós seguirmos o texto, eu quero focar um pouquinho no versículo 2 e verso 3. Não pegaram nada, chegaram ali, estavam lavando as redes, e de repente Jesus, diz o texto, deixa eu pegar aqui no... Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que afastasse um pouco da praia, porque aí ele se sentou e começou a ensinar o povo, ensinar a multidão. O que é que eu vejo, queridos? Que eu quero compartilhar. Quando Deus falou isso no meu coração, me alegrou tanto. Às vezes a gente está passando por tempos difíceis, e muitas vezes nessa hora a gente tende a ser egoísta. Quando a gente está passando em tempos difíceis, já reparou, naturalmente a gente tende a ser um pouco egoísta. A gente fica pensando só em nós, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, o que eu preciso resolver. A gente fica pensando em nós. Você já falou, ou já ouviu alguém falar assim, não estou cuidando, não estou dando conta nem de mim, eu vou dar conta dos outros? Não estou conseguindo resolver nem os meus problemas, eu vou resolver o problema dos outros? Estou tão assim, eu ainda vou me preocupar com os outros, eu já tenho tanta luta, tanta dificuldade, mas deixa eu dizer para você, é nesse tempo que Jesus quer entrar no seu barquinho, quer pegar o seu barco, você não pegou nada a noite inteira, está difícil as coisas, mas é nesse tempo que Ele quer pegar o seu barco, para quê? Para abençoar os outros. O que eu aprendo aqui? É no tempo da dificuldade. Não é quando tudo está bem. Eu costumo dizer, quando tudo está bem, até quem não serve a Deus ajuda. Mas é no tempo que está difícil. Jesus quer pegar o seu barquinho, quer entrar nele, ou seja, Ele quer pegar o que você tem, Ele quer usar a sua vida para pegar e ensinar a outros, para abençoar a outros. Então eu digo para você, queridos, em tempos difíceis, eu sei que às vezes a gente, se não tomar cuidado, a gente está tão focado no problema, tão focado na minha dor, que a gente não consegue olhar o irmão do lado que está sofrendo. Não consegue olhar o irmão do lado que está passando por uma dificuldade. Por quê? Eu estou focado no meu problema. Estou focado na minha dor. Estou focado na minha necessidade. Enquanto você estiver focado na sua necessidade, realmente você não vai conseguir olhar para o lado e ajudar ninguém. Mas Jesus, nessa manhã, o que Ele quer dizer para mim e para você, filho, é agora, é no meio da dor, é no momento de dificuldade. Mesmo que você esteja, eles não pegaram nada, tinha as dificuldades deles, as necessidades deles, mas é agora. Me dá o que você tem, me dá o seu barquinho, me dá a sua vida, deixa eu usar você, deixa eu usar o que você tem, que eu vou abençoar outras vidas. É agora, queridos. Agora que Jesus quer usar as nossas vidas. E é nesse momento, queridos, que a gente precisa estar sensível à voz de Deus, pois Ele quer usar do que nós temos para abençoar. Se no momento das provações, nós formos egoístas, não formos egoístas, mas estivermos sensíveis e dispostos a ouvir a voz de Deus e ajudar a outros, queridos, eu quero dizer para você aqui, olha aqui, para o pastor, se no momento dessas lutas, você ficar sensível para a necessidade dos outros, e não for egoísta, e você deixar Deus te usar, e usar o que Ele tem te dado, Deus vai fazer mudar a sua sorte. Deus vai fazer mudar a sua sorte. Amém, queridos? Eu quero citar um texto aqui, que exemplifica, além desse texto, um outro texto que exemplifica bem isso. Só citar 1 Reis, capítulo 17, do verso 7 ao verso 16. Lembra daquele texto? Se eu não me engano, eu acho que é Elias, o profeta Elias, que Deus fala para ele a ir a uma viúva de Sarepta, é isso, né? Fala, vai lá, que vai ter um tempo de escassez, de fome, vai ter uma viúva lá que vai sustentar você. Chega lá, o que acontece, queridos? Vocês se lembram ou não? O que é que acontece? Quem se lembra da história? O que acontece? Senão nós vamos fazer escola bíblica agora. O que acontece, pastor? Diz que chega lá, queridos. Diz que a viúva estava escolhendo alguns gravetos, e primeiro ele pede um pouco de água, me dê um pouco de água.
E depois ele pede para ela, ó, me dá um pedaço de pão. Aquela viúva, né, em outras palavras, olha para ele e fala, ó, meu senhor, eu estou aqui colhendo alguns gravetos, tem só uma porção de farinha, estou colhendo alguns gravetos para fazer aqui um bolo, um pedaço de pão, para mim e para o meu filho comer, e depois a gente morrer, eu só tenho isso aqui. Como é que eu vou dar bolo para você, vou dar pão para você? O profeta, queridos, representando ao Senhor, numa palavra do Senhor, ele diz para aquela viúva, olha, faz o seguinte, você vai lá, prepara o bolo, traz primeiro para mim. Porque eu digo para você, mulher, pela palavra do Senhor, a farinha não vai acabar. Não vai acabar a sua provisão. Não vai acabar. Mas o que eu vejo? Ele fala, traz primeiro para mim. Se a gente for olhar de maneira natural, vai falar, mas que profeta é esse? O cara chega lá, vê a mulher numa situação de miséria, que tem só um pouquinho para ela e para o filho. O cara fala, faz um bolo e primeiro dá para mim? É que ele está ensinando. Aqui eu vejo, é pela palavra, o homem é usado pelo Senhor. Se você pegar o pouco que você tem e você compartilhar, queridos, e quando fala que ele trouxe primeiro para o profeta, ao invés de primeiro dar para a mulher e para o filho, isso significa, se você pegar o que você tem, mesmo na dificuldade, e você priorizar a Deus, não vai faltar farinha, não vai faltar essa farinha, não vai faltar a provisão na sua vida, não vai faltar. Mas Deus fala através dessa aqui do profeta, que se você priorizar, se você confiar, e eu acredito, queridos, de verdade, eu acredito que Deus faz assim, Ele permite essas situações, para ver se realmente a gente confia nele, se a gente confia, e se a gente prioriza, porque confiar quando está tudo bem, qualquer um confia, priorizar a Deus só de boca, qualquer um prioriza, qualquer um. Você ama Deus? Ah, eu amo. O que é Deus para você? Ah, Deus é tudo, é o principal na minha vida. De boca, qualquer pessoa fala isso. Qualquer pessoa fala. Até quem não serve a Deus. Agora, o que Deus quer ver, queridos, é naquele momento, e eu acredito que Ele permita que nós passamos por certos momentos assim, para ver se realmente a gente confia nele, Carlos. Para ver se realmente Ele é prioridade. Ele tem a primazia. Naquele momento que está difícil, você continua sendo fiel. Naquele momento que está difícil, você continua glorificando. Você continua exaltando. Continua sendo fiel ao seu Deus. Não vai faltar. Não vai faltar. Em terceiro lugar, versículo 4. Diz assim, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Em terceiro lugar, eu quero falar do lugar da abundância de Deus. O lugar da abundância. O lugar da nossa vitória, queridos, preste atenção no que eu vou dizer. O lugar da nossa vitória, o lugar da nossa bênção, o lugar da provisão, o lugar da abundância de Deus está em águas profundas. O lugar da vitória, o lugar da provisão, o lugar da abundância de Deus, o lugar da nossa vitória está em águas profundas. Ele diz aqui, Jesus dizendo para Simão Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. E ali eles foram. E diz o texto que eles pegaram tal quantidade, eles que eram pescadores profissionais, pegaram tal quantidade de peixe que as redes estavam quase se rasgando. Abundância. Agora, o que significa essas águas profundas, então, pastor? Qual o significado dessas águas profundas? Primeiro, versículo 5. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Sabe o que significa essas águas profundas, queridos? É deixarmos de andar pela nossa força e passarmos a andar pela palavra de Deus. Direcionados pela palavra. Porque Simão disse para Jesus, Senhor, em outras palavras, a gente é pescador.
A gente não pegou nada a noite inteira. O mar não está para peixe. Mas porque é o Senhor que está falando, pela sua palavra eu vou fazer isso. E diz que assim eles receberam, pegaram em abundância. Então o lugar de águas profundas, queridos, é um lugar de obediência. É um lugar de confiança em Deus. É um lugar onde a gente deixa de andar, agora não é mais pelas minhas forças, agora é nas forças do Senhor. No seu ministério, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Não estou aguentando mais, pastor, eu não sei o que fazer. Deixa de andar pelas suas forças. Deixa de confiar em si mesmo. Deixa de confiar, quando eu digo confiar em si mesmo, é você achar que vai acontecer, porque você é o cara, você pode, você acontece. Não. Deixa de confiar, passe a confiar em Deus, mesmo que você tenha experiência, mesmo que você saiba, mas o nosso Deus, queridos, Ele é poderoso para fazer a gente florescer em meio ao deserto. Então o lugar de águas profundas é um lugar onde a gente passa a ouvir a palavra, a gente se rende, a gente não está mais na nossa força, no nosso braço, e eu ando agora pela direção da palavra de Deus. Amém, queridos? Outra coisa, o que significa águas profundas, pastor? Águas profundas é o lugar onde a gente decide entrar mais fundo no rio de Deus, ao ponto em que a gente sai do controle das nossas vidas e deixamos Jesus entrar no controle. Esse é o lugar de águas profundas. É quando nós vamos mais fundo no rio de Deus. Saímos do controle e deixamos Jesus entrar no controle. Gálatas 2:20. Paulo dizendo, fui crucificado com Cristo. Assim sendo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, fui crucificado com Cristo, morri. Morri para quê? Eu morri para mim mesmo, eu morri para minha vontade, eu morri para os meus desejos. Agora a vida que eu vivo nesse corpo, eu já não vivo mais para fazer o que eu quero, eu vivo para a glória de Deus. Já não vive mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então minha vida agora pertence a Ele, ou seja, em outras palavras, saí do controle, estou fora. Quem controla a minha vida agora é o Senhor. E o lugar de águas profundas é esse lugar, aonde você sai do controle e deixa Deus entrar no controle. Aí sim, nós vamos experimentar da abundância. Um outro texto que exemplifica bem isso, é o texto de Ezequiel, capítulo 47, eu vou só citar também. Estou só citando para você, quiser anotar, anote, queridos, depois você confira em casa. Ezequiel 47, do verso 1 ao verso 5, aquele texto do profeta que fala do profeta entrando no rio de Deus. Lembram desse texto? Que fala que ele foi levado, entraram num rio, águas até os tornozelos. Depois levou ele mais um pouco, águas que davam até o joelho. Depois foi levando o profeta mais um pouco, água que dava até a cintura. E não era lugar, não era hora de parar ainda. Até que levou a águas que ele ficou totalmente encoberto. Águas para se nadar, diz um texto. O que eu vejo? Eu aprendi da ilustração, analogia desse texto, quando fala nesse texto do profeta. Queridos, quando a gente está com água até os tornozelos, está ali no rasinho, né? Deus quer que você vá mais fundo no rio dele. Você está com água até os joelhos, você ainda consegue, você não consegue correr, mas ainda você se controla e consegue caminhar. Está com água na cintura, mesma coisa, às vezes vai mais devagar, mas você está no controle. Quando você é totalmente submerso, queridos, não é mais você que controla, mas o rio controla. Você está totalmente submerso, você ali nas águas, as águas que é o símbolo de o Senhor no controle e a gente fora do controle. Não sou mais eu que estou ali com os pés no chão controlando, mas eu estou em águas para se nadar, totalmente submerso, totalmente sobre o controle do nosso Pai. Lugar de águas profundas, queridos, aonde Deus quer que a gente vá para águas profundas, é o lugar aonde nós saímos do controle e o Espírito de Deus passa a assumir o controle das nossas vidas. Amém, queridos? E para encerrar, em quarto lugar, eu quero falar do resultado, que a gente espera isso, né?
O resultado de irmos a águas profundas. Quais o resultado, pastor? Verso 6. Quando fizeram, ou seja, quando eles foram para as águas profundas, mediante a palavra de Jesus, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Sabe qual é o resultado, queridos, de irmos a águas profundas? O resultado disso é a abundância de Deus em nossas vidas. As pessoas querem desfrutar da abundância de Deus, queridos, mas muitas vezes elas não querem ir a águas profundas. Elas não querem entregar o controle a Deus, né? Mas nós queremos o resultado, mas não queremos passar pelo processo. Quer ir para águas profundas? Quer desfrutar da abundância de Deus? Deixa Deus no controle. Deixa Ele realmente controlar. Deixa de fazer pela sua força. Deixa Deus fazer. Passe a andar direcionado pela palavra, porque o resultado vai ser o que aconteceu com esses pescadores. Mesmo Pedro, sendo experiente, falou: Senhor, eu não peguei nada, mas eu vou ir pela tua palavra. Resultado, a abundância sobre a vida dele. A abundância. Resultado de irmos a águas profundas, queridos, é termos a abundância de Deus nas nossas vidas. Amém? Segundo lugar, resultado de irmos a águas profundas, quando a gente decide obedecer e irmos a águas profundas. Um outro resultado, verso 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Agora sim eu quero que projete um texto para mim. Salmos 67, verso 1 e verso 2. Salmo 67, verso 1 e verso 2. Olha o que diz: que Deus tenha misericórdia de nós e nos... Quem quer ser abençoado por Deus, queridos? Ergue a mão. Quem não é igual não quer ser abençoado por Deus, tá? Deus está tirando a foto agora, hein? E Deus quer nos abençoar, queridos. É vontade de Deus que o seu povo seja abençoado. É vontade de Deus, já falei aqui diversas vezes, que o seu povo seja abençoado, prospere. Salmo 1, como é feliz um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos... Até trocando as bolas aqui, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor. Nessa lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dará fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. É vontade de Deus. Salmo 128, o homem que teme ao Senhor será feliz e próspero. Deus quer nos prosperar. Só que, entenda algo, Ele quer nos prosperar, quer nos abençoar, Ele quer o bem dele sobre as nossas vidas em todas as áreas. Lembrando que prosperidade não é dinheiro, ou somente dinheiro, inclui isso, mas é muito mais. Mas Ele não quer nos abençoar só para que a gente desfrute de uma vida abundante. Ele quer nos abençoar, queridos, para que através das suas bênçãos, transborde sobre a vida de outras pessoas. Olha o que diz o texto: nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Verso 2, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, ó Deus, a tua salvação entre todas as nações. Ou seja, que o salmista está dizendo: Senhor, nos abençoe, para que através das bênçãos que o Senhor derramar sobre as nossas vidas, teu nome seja conhecido, as pessoas sejam salvas, as pessoas sejam alcançadas, sejam curadas, sejam libertas. Me abençoa, Senhor, de todas as formas, com capacidade, com recursos, com todas as formas, não só para o meu benefício, mas para que através da minha vida, a minha vida seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. É o que diz o texto que nós lemos aqui, que fala que não só Pedro pegou em abundância, mas ele pegou de tal forma que ele teve que fazer sinais para os companheiros, falou: vem porque é demais. Ou seja, sobejou e transbordou e alcançou outras pessoas. Queridos, a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. A bênção do Senhor nas nossas vidas, ela não só nos abençoa, ela nos faz canais de bênçãos na vida de outras pessoas. Tudo que você tem recebido de Deus, tudo que Deus tem feito na sua vida, é para que a gente transborde e alcance outras pessoas. Amém, queridos? Então esse é um resultado de irmos a águas profundas. Outro resultado, verso 8 e verso 9. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.
pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. O que eu vejo aqui, queridos? Outro resultado é ficarmos maravilhados com o que Jesus vai fazer nas nossas vidas. Nós somos falhos, queridos, erramos, somos aí pecadores, mas, queridos, nós precisamos entender que se a gente decidir obedecer o que Jesus falou e irmos a águas profundas, nós vamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas e a gente vai ficar maravilhado. Diz que Simão aqui falou: Senhor, se afasta de mim, eu não sou digno, eu não sou um pecador, se afasta. Ele e os companheiros ficou maravilhado com o que aconteceu. Mas eu quero dizer para você da mesma forma, queridos, apesar de somos falhos, apesar de errarmos, se nós decidirmos, se você decidir no seu coração, eu vou ouvir a palavra de Jesus e eu vou andar na direção dessa palavra. Se a gente decidir, eu quero dizer para você, olha aqui, queridos, você vai ficar maravilhado com aquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Não porque a gente merece, porque a gente pode ficar igual Simão Pedro: Senhor, quem sou eu para receber tudo isso? Quem sou eu para o Senhor me abençoar dessa maneira? O que é que o Senhor fez, Senhor? Olha o que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu quero dizer para você, se você decidir ouvir, como nós ouvimos também uma palavra, acho que foi na semana passada, se você estiver disposto a ouvir, se você seguir essa orientação, mesmo que pareça loucura, não vou pegar peixe nenhum, para que eu vou voltar? Fiquei a noite inteira, vou voltar lá pegar para quê? Mas se você decidir obedecer, você vai ficar maravilhado com o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Eu quero declarar isso para você, esse é um dos resultados. Em último lugar, queridos, verso 12, verso 10 e verso 11, e nós vamos encerrar. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Preste atenção aqui, eu quero fechar com isso, amados. Eles ficaram maravilhados com a bênção de Deus. Como eu disse aqui, quem aqui não quer ser abençoado por Deus? Você não quer? Eu não sei qual a bênção que você tem pedido ao Senhor, qual a necessidade, que você tem colocado, seja financeiro, casamento, filhos, ministério, eu não sei o que você deseja, o que você tem pedido para Deus. Mas aqui eu quero dizer para você, queridos, um dos resultados de irmos a águas profundas, a gente se alegra demais com as bênçãos de Deus, a gente testemunha, e as bênçãos de Deus servem para que a gente venha aqui testemunhar também. Por isso não deixe de testemunhar quando você recebe, queridos, porque quando você recebe algo de Deus e você testemunha, você fortalece o seu irmão, você edifica ele, você encoraja ele a ficar firme, a não desistir, não deixe de testemunhar. E é muito bom receber de Deus. Quando a gente está naquele aperto, aquela coisa, você está na saúde. Quem aqui, às vezes estava enfermo, Jesus veio e te curou. Meu Deus, quem não quer ser curado? Quem é que não quer receber um milagre de Deus? Quem é que às vezes não está num aperto financeiro, não quer receber uma provisão que se livra desse aperto e ainda sobra e abençoa, e você ainda pode desfrutar e pode abençoar outros? Quem que não quer? Quem é que não está num casamento que não está bem, não quer ver uma mudança a ponto de falar: puxa, meu casamento está maravilhoso, eu nunca vivi tempo tão maravilhoso no meu casamento como agora? Quem não quer? Quem é que não quer viver assim, abençoado com seus filhos? Quem não quer? Tudo isso é bom, é lícito e é maravilhoso, só que eu quero fechar com isso, que é o que diz esse texto, e eu vi aqui, o Senhor trouxe ao meu coração. Tudo isso é maravilhoso, a gente deseja, busca, almeja, e busque, peça ao Pai. Só que quando a gente vai em águas profundas, quando a gente entra num relacionamento mais profundo com o Senhor, em águas mais profundas, essas bênçãos, perto do que Deus quer fazer através das nossas vidas, é nada. É nada no sentido não de desprezar, mas aqui, queridos, Jesus fala para Pedro, eles tinham acabado de fazer uma pesca maravilhosa, o barco cheio, eles viviam da pesca, mas o que diz o texto? Quando Jesus chegou para eles, falou assim, a partir de hoje, Simão, você vai se tornar pescador de homens. Ou seja, falou do propósito da vida dele. O propósito da sua vida, você vai ser pescador de homens. Diz que eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Sabe o que é águas profundas?
É a gente entrar naquele lugar, queridos. Entrar naquele lugar onde o nosso Senhor, a presença dEle, o propósito que Ele confiou das nossas vidas é muito maior do que as bênçãos que Ele nos dá. Você entendeu isso? Nós queremos bênçãos? Sim. Mas mais que as bênçãos, nós queremos a presença de Deus. Mais que as bênçãos, eu quero viver dentro do propósito que Ele tem para mim. E o lugar de águas profundas é aquele lugar onde eu entendo o meu propósito, a ponto de que as bênçãos que Ele me deu, perto do propósito da minha vida, não é nada. Não é nada. Se precisar abrir mão de tudo, eu abro mão. Se precisar entregar tudo que Ele me deu, Ele te abençoou, acabou de te abençoar, se Ele falar, agora me dá, filho, me dá isso que eu te dei, você entrega. Você entrega porque você sabe que o seu Senhor, eu entendi o propósito da minha vida, eu entendi para o que eu fui chamado, e ainda que eu não tenha, Senhor, o que eu tenho, o que eu sou pertence a Ti. Se eu tenho, glória a Deus. Se eu não tenho, glória a Deus. Se eu tenho, o Senhor pedir, está aqui, Senhor, eu te entrego. Porque o mais importante é, como diz Paulo lá em Atos, é eu cumprir o propósito para qual eu fui chamado, para qual eu existo. Lugar de águas profundas, queridos. Eu entendo o meu propósito. E eu passo a viver dentro dele. E se preciso for, eu abro mão de qualquer coisa para cumprir o propósito da minha vida. É muito maior que as bênçãos que Deus pode me dar. É muito maior. Eu me lembro de um texto, eu não lembro agora a referência ao certo, se é Êxodo 33, me ajudem. Mas é aquele texto que fala de Moisés, quando Deus estava para introduzir o povo na terra prometida, terra que mana leite e mel, lugar de bênçãos, lugar de fartura, lugar de vitória. Mas o povo tinha sido rebelde, o povo desobediente, o povo desagradou a Deus. Moisés intercedeu pelo povo, e aí o povo não foi destruído. Mas aí Deus fala para Moisés, Moisés, pode ir, não destruir o povo, pode ir que eu vou enviar um anjo junto com vocês vão entrar na terra, o que eu prometi eu vou dar, vocês vão vencer o inimigo, o anjo vai com vocês vão tirar os inimigos de lá, vocês vão entrar, ou seja, você vai receber a bênção que eu te prometi, Moisés. Só que Moisés fala para o Senhor, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos envie. Se a presença do Senhor não for conosco, não nos envie. Sabe o que Moisés está dizendo aqui? Senhor, muito bom a bênção que o Senhor tem para mim. Muito bom a vitória que o Senhor tem para mim. Mas se a tua presença não estiver comigo, Senhor, essas bênçãos não têm importância. Eu quero muito ser abençoado pelo Senhor. Eu quero muito entrar na terra que mana leite e mel. Eu quero muito essa provisão. Mas acima disso, o que eu quero é a tua presença. Não adianta mandar um anjo, não adianta só as bênçãos, porque mais importante que as bênçãos é a presença do Senhor na minha vida. E queridos, lugar de águas profundas é aquele lugar onde a gente deixa de ser crente superficial, onde a gente deixa de ser crente mimimi, onde a gente deixa de ser crente que serve a Deus só por aquilo que Deus pode dar, mas a gente passa a ser crente, queridos, porque eu amo a presença de Deus, eu valorizo a presença de Deus. A presença de Deus é o mais importante na minha vida. Eu entendi o propósito da minha vida e eu vivo para o cumprimento desse propósito. Esse é um lugar de águas profundas e esse é um lugar de abundância, aonde Deus está chamando a mim e a você nessa manhã, para nós irmos para esse lugar, para sair da superficialidade, para sair do raso, para ir mais fundo, para deixar Deus no controle, para que Deus faça em você e através de você. Amém, queridos? Fica de pé. Vamos orar, queridos? Amados, olha aqui para o pastor agora um minutinho. O pastor fica tentando contornar a mesa aqui e não sai do foco. Ô Jesus, já vai ter uma câmera lá que o pastor pode correr aqui e para lá que a câmera pega, mas aqui eu tenho que ficar no foco aqui, ó. O pastor parece um leão enjaulado. Vai ficar na câmera. Preocupado com o pessoal de casa. Você em casa pode estar aqui, vem para cá, tá bom? Então você fica dando esse trabalho do pastor ficar para lá e para cá, ó. Queridos, olha aqui para o pastor. Amados, Deus deu uma palavra para o seu coração nessa manhã. Não saia daqui com mais uma palavra. Porque você precisa decidir ir a águas profundas. Você precisa decidir se você quer ser um crente superficial. E aqui eu não estou apontando ninguém, coisando ninguém, eu estou falando de forma geral. Nós precisamos decidir se nós queremos ser um crente superficial ou se nós queremos, nesse ano de 2023, ir a águas profundas.
ir a um lugar onde a presença de Deus toma conta das nossas vidas, onde Ele toma o controle. A consequência disso, queridos, é sermos tremendamente abençoados por Deus. Mas o propósito é buscarmos a sua presença, é entendermos o propósito e vivemos o propósito das nossas vidas. E eu quero convidar você, olha para o pastor, em nome de Jesus, queridos, decida nessa manhã: Senhor, eu não quero viver na mesmice mais, eu quero ser um crente, eu não quero parar no superficial, conhecer Jesus, sentir, ai, glória a Deus. Eu quero mais do Senhor, eu quero ir em águas profundas, eu quero experimentar mais de Ti. Eu não quero só ouvir falar do que o Senhor faz ou tem feito, eu quero experimentar demais de Ti. Eu quero ir para esse lugar de águas profundas. Amém? Pai, em nome de Jesus, faz isso no nosso coração. Continue a ministrar aos nossos corações, Espírito Santo. Em nome de Jesus, continue a falar conosco. Que nós possamos sair daqui e essa palavra continue a ecoar nos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.